Olá galerinha, meu nome é Júnior, sou estudante do curso de Matemática Campus da UERJ de Patu. Vim aqui com uma proposta de trabalho. A gente vai falar um pouquinho de uma introdução à lógica matemática e nesse meu termo aqui a gente vai usar os recursos que o Excel, o software Excel, na elaboração e estudo da tabela verdade, certo? De início eu preparei só uma pequena introduçãozinha sobre lógica para a gente poder usar essa introdução do que é lógico, do que a gente vai usar nas proposições simples e compostas na construção dessa tabela no Excel, certo? Lógica em si, o estudo da lógica consiste em métodos e princípios usados a distinguir o raciocínio correto do incorreto, né? A lógica matemática é conhecida também como lógica proposicional ou lógica simbólica clássica. Seu objetivo é a formulação de critérios que permitam a análise da legitimidade dos argumentos usados nas demonstrações e determinadas afirmações. Nessa lógica a gente usa alguns operadores, que é justamente onde a gente vai fazer essa construção dessa tabela, né? No dia a dia utilizamos algumas constantes expressões, tais como não, e, ou, se então, se somente sim, ou equivalentes. Essas expressões são imprescindíveis para a comunicação do pensamento. São chamados de operadores lógicos, pois possibilitam formar proposições compostas a partir das proposições simples, que é justamente o que a gente vai ver nas tabelas, certo? Esses aqui são alguns conectivos que a gente vai utilizar. O conectivo não, tem aqui o símbolo dele, certo? Uma negação terá valor falso quando a proposição é verdadeira e vice-versa. Conectivo i, é um circunflexozinho, um chapéuzinho, é uma conjunção e seu valor lógico será verdade somente quando todas as proposições forem verdades, ou seja, as duas proposições têm que ser verdades em si, só nessa situação. O conectivo ou, que é representado com um Vzinho pequeno, é uma disjunção, será verdadeira quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. Se então, uma setazinha indicada à direita é um condicional. Será falsa quando a proposição concedente for verdadeira e consequente for falsa. A gente vai ver isso aqui bem mais claro na tabela também, para você entender melhor, certo? E se somente se, que é o bicondicional, será verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras ou ambas foram falsas. Vamos lá. Cálculo proposicional. Tem a proposição simples, que é uma sentença declarativa. As proposições são verdadeiras ou falsas, não havendo alternativa que é justamente o terceiro excluído, o princípio do terceiro excluído. E nisso difere das perguntas e exclamações. Só as proposições podem ser afirmadas ou negadas. Além disso, uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira ou falsa, que aí infringir o princípio, né? Que é o princípio da não contradição. Valor lógico. O valor lógico das proposições chama-se valor lógico de uma proposição a verdade representada por V, a gente vai usar isso aqui, ou o nome verdadeiro, no caso no Excel, se a proposição é verdadeira, e falsidade, representada por um F, se a proposição for falsa. Certo? Aqui está uma anotaçãozinha simples, tal. Valor lógico de uma proposição composta. Justamente, as proposições compostas são contidas por quê? Com proposições simples. O valor lógico de uma proposição composta, segundo o princípio do terceiro excluído, toda proposição simples P é verdadeira ou falsa, isto é, tem valor V ou F, verdadeiro ou falso. A determinação do valor lógico de uma proposição composta depende do valor lógico das proposições que a compõem. Dado uma proposição composta, P, que esse P é representado por P maiúsculo, que é uma proposição composta, entre P, Q, R e S, pode-se sempre determinar seu valor lógico quando são conhecidos os valores lógicos das proposições simples, certo? Ou seja, o valor lógico da proposição composta depende do valor lógico das proposições simples. E como usar esses mais alguns argumentos, algumas definições no Excel, né? O Excel é uma planilha que, acho que aqueles que conhecem, deixa eu só pegar aqui. É um conjunto de células parecido com uma matriz gigantescas, né? E nessas matrizes você atribui comandos de diversos tipos, né?
Aqui a gente está trabalhando na parte de lógica. Se você for no seu Excel, você vai ter, dependendo da versão que você está usando, você tem a abazinha, você vai ter algumas funções e para que ela serve e até mesmo como utilizá-las. O Excel é bem, você sabendo trabalhar é bem intuitivo, certo? E o que é que a gente faz? Aqui a gente vai começar primeiro fazendo uma negação. As negações uma proposição simples, né? Aqui eu tenho uma tabela de não P, né? Sendo P verdade ou P falso. A negação disso aqui é justamente o inverso. No Excel a gente consegue já fazer automatizar isso aqui. Eu vou apagar aqui para você ver como é que faz, certo? Só um segundo, estou apagando, pronto. Como é que eu faço a negação? Eu vou colocar igual na minha célula, certo? Vou colocar não, que é justamente o da negação, que é o comando lógico. Pode olhar aqui, ó, não. E vou selecionar a célula, que no caso eu vou fazer a negação. Justamente a célula aqui que está verdadeira, certo? Que é da mesma proporção se ela for verdadeira. Vou colocar entre parênteses e vou dar Enter. Automaticamente ela vai trazer a negação da proposição simples que foi selecionada, que a célula foi selecionada. No mesmo caso acontece aqui por falso. Eu não vou fazer, não. Vou só arrastar aqui, que aqui essa é uma função do Excel que a gente pode arrastar a fórmula e ela vai ficar análoga à outra, certo? Ó, não, B11, se olhar aqui na barra de funções, aqui acima, não B11 e tal, isso mais. Fizemos a negação de uma proposição. Nas conjunções e disjunções não é muito diferente. Veja que aqui eu tenho duas proposições simples, P e Q, onde eu tenho P e Q e P ou Q, né? A gente já vimos agora há pouco como é que funciona. P e Q é verdadeiro quando ambas são verdadeiras, né? Aqui eu vou apagar para a gente fazer o passo a passo. Já está feito, se você prestar atenção já está feito. E como a gente faz? Igual, como a gente vai usar o i, vou colocar entre parênteses. Já observa que aqui, ó, já aparece o valor, a proposição lógica 1 e a proposição lógica 2. Quem são? P, isso vai na sequência do seu anunciado, do que você está procurando, certo? Se for, por exemplo, Q e P, você vai inverter a situação da célula. Onde é que está P, SP? Está na célula B17. Pode olhar aqui, ó. Ponto, vírgula e a outra célula, certo? Ó, verdade. Da mesma forma que fizemos lá na negação, vamos fazer para essa aqui também. Vou arrastar a fórmula para as demais células aqui, certo? No OU, não é muito diferente do I, mas vamos lá. Apagando aqui só para vocês verem como é que faz. Colocar igual, abre parênteses, igual ou, que a gente vai usar agora. E vamos selecionar as células P ou Q. O Excel já vai dar o valor lógico dessa proposição aqui, P ou Q. É verdade, porque no mínimo das duas tem que ser verdade, né? Eu vou arrastar aqui, ó, somente em uma situação foi falso, né? Ambas eram falso, então usando o ou, conectivo ou, isso aqui é falso, certo? E na condicional? Na condicional, como faz, né? Veja, a condicional, eu já coloquei aqui duas preposições, P e Q, certo? Essa tabela de preenchimento aqui eu já deixei automático, já está preenchida, porque eu acredito que você já deve saber como faz, né? Que são todas as possibilidades, né? P pode ser verdade e Q verdade, da mesma forma que as outras, verdade, falso, falso, verdade, falso, falso. São todas as possibilidades para as duas situações aqui, certo? Vamos lá para uma condicional entre P, se então Q. Essa aqui é um pouco mais, requer um pouco mais de atenção, mas é simples também. Vamos lá para o igual, vamos usar esse comando em si, certo? Temos aqui o teste lógico, valor verdadeiro e valor falso, se falso. Vamos lá. Vou selecionar minha célula P, que é a célula inicial. Vou colocar aqui menor, maior, igual
a outra célula no qual a gente vai, são as duas proposições em jogo aqui. Ponto vírgula, vou colocar verdadeiro, certo? E se isso não acontecer, falso, certo? Vou arrastar também para as demais. Olha, na condicional só é falso se a verdade de P, no caso do termo aqui inicial, e o consequente for falso. Só nessa situação que seria falso. Então justamente aqui aconteceu. As demais são verdadeiras. Eu inverti aqui a posição só para você ter a mesma noção. Foi feito o mesmo procedimento. Vou fazer novamente aqui, vou apagar. Igual. Se. Abrir parênteses. Aí aqui eu já vou inverter as minhas células. Aqui né, Q, se então P. Então Q, que é C26, menor maior igual P, ponto vírgula, verdadeiro, que são os valores que vai ter minha sentença, ou é verdadeiro ou vai ser falsa, ou falso. Já temos aqui, vou arrastar, tá vendo? Logo temos aqui, ó, que essa aqui foi falsa, justamente, ou seja, que é verdadeiro e sua consequente é falso. Então, para condicional, a gente já vimos aqui no nosso slide aqui, na condicional será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a sua consequente for falsa. Certo? Foi justamente o que acabou de acontecer aqui. Deixa eu só voltar aqui para vocês terem uma noção da condicional. Será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. Justamente o que acabou de fazer aqui com as fórmulas do Excel. Eu posso ter N proposições aqui, né? Com essas formulações eu vou ter uma agilidade maior de construir a minha tabela. E a bicondicional? Bicondicional, uma proposição expressa por si somente si, né? Chama-se bicondicional e pode ser considerado como uma conjunção de dois enunciados condicionais na forma que justamente essas duas aqui, ó. A condicional é esse aqui ligados por um conectivo, I no caso, né? P então Q e Q então P. Logo a proposição bicondicional P, se somente se Q, tem valor lógico se P e Q tiver o mesmo valor lógico e falso nos demais casos. Ou seja, eles têm que ter o mesmo valor lógico. Se você prestar atenção aqui, ó, P e Q, P se somente se Q, verdade, 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 falso, falso, falso. Obteve valor lógico, verdade, quando as duas eram iguais aqui. E como eu fazer isso para o meu Excel entender? Vamos aqui. Vou apagar as fórmulas para fazer o passo a passo para vocês verem, certo? Vamos lá. Eu vou usar o se novamente, certo? Igual a se. Vou abrir o parênteses. Vou colocar a minha célula aqui no meu antecedente, né? Igual. Na bicondicional não tem que ser iguais os dois, as condições. Ponto vírgula, será verdadeiro. Se não, será falso. Veja que ele já entendeu que aqui será verdadeiro porque as duas aqui são verdadeiras. Observe se eu colocar falso aqui, ó, já mudou o valor aqui, né? Então vou testar o verdadeiro, que é a sequência aqui. E vamos arrastar a forma para as demais células aqui, ó. Bem entendido? São comandos simples que ajudam a gente a entender como funciona a tabela verdade nos cálculos proposicional, certo? Em situações de alguns problemas também é possível usar, né? Eu trouxe aqui mais 3 exemplos de tabelas de proposições compostas com alguns elementos a mais.
Aqui eu tenho que construir a tabela verdade da proposição composta P, dividida com P e Q, que é igual a negação não P e não Q. A negação disso aqui. E como é que eu construo? Né? A gente, de início, constrói a tabela das proposições simples, né? P e Q, repete aqui os valores verdade, verdade, falso, falso, tá alternando aqui, certo? Aqui eu já fiz a tabela do não Q, que vou necessitar dele aqui, e fiz a tabela aqui de P e não Q, certo? E aqui a negação disso aqui, P e não Q. Vamos passo a passo. Todas essas fórmulas aqui a gente já viu como faz. Eu vou só fazer aqui no agrupamento, certo? A negação é não, abre parênteses, selecionar a célula da qual eu estou interessado aqui, que é justamente essa, fecha parênteses e enter. Negação de Q, quando for verdade, vai ser falso, né? E segue para as demais aqui arrastando, que esse comando aqui eu já falei para vocês como é que faz, né? Coloca aqui a célula, vai aqui fica a cruzinha e arrasta. Vamos lá, P e não Q igual I, abre parênteses, ou seja, a célula de P54, ponto vírgula e não Q, fechou parênteses. É falso, porque usando esse conectivo I, a gente tem que só será verdade se ambos for verdade, não é isso? Vou arrastar aqui, vamos ver se a gente tem alguma situação verdadeira. Ó, temos uma situação verdadeira. Observe que P aqui é verdade. Vou marcar aqui com amarelo só para a gente ver. E Q aqui também é verdade. Então, isso aqui, nessa situação aqui, também é verdade. Certo? Agora vamos para a negação disso aqui, que é bem simples. Já feito isso aqui, análogo a esse que a gente fizemos aqui no Q, é só fazer novamente, igual a não, abre parênteses, selecionar a célula que eu estou interessado aqui, fechou parênteses, a negação já vem aqui automático. Ó, tá vendo? Vou só marcar aqui um negocinho aqui para vocês verem. Essa aqui é a negação desse aqui, ó. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos para o segundo exemplo aqui, construir a tabela também, verdade da proposição P, convertido com P e Q, onde a negação de P e Q, ou não P, se somente se Q, se somente se P, né? Vamos por partes. Primeiro que tudo, as proposições simples aqui, já coloquei verdade, verdade, vou só marcar aqui para você ver aqui, para vocês identificar melhor. Proposições simples. A tabela está ilustrada, mas você pode fazer o seu critério, certo? Aqui, a proposição I, P e Q, se você prestar atenção, já está selecionada aqui. P e Q. E também agora aqui, esse aqui você já vimos como é que faz, né? E seleciona as duas células que eu vou trabalhar e dá Enter. Depois arrasta para as demais. Somente uma situação no P e Q é verdadeiro, né? Que a gente já vimos isso aqui. Que é justamente essa situação aqui. Pois aqui é verdade e aqui é verdade. Certo? Vamos aqui. Se somente se P, Q e P, né? O que é que eu fiz aqui? O se somente se, a bicondicional. Ó, observe que quando eu apaguei aqui, algumas alterações aconteceu aqui, ó. Por causa que essas fórmulas aqui já estão feitas, na medida que eu altero aqui, vai alterando lá na frente também. Observa que aqui, ó, deu até uma tautologia. Não todos são verdade, isso aqui é um assunto para o próximo vídeo. Mas vamos lá, se, abre parênteses, que, se somente se, que, se somente se P, né? Então vamos lá, essa célula vai ter que ser igual a essa outra. Se isso acontecer é verdade, verdadeiro, ponto vírgula, se não será falso. Fechou parênteses e eu vou arrastar as fórmulas.
depois demais. Veja aqui, ó, verdade, depois aqui é verdade e aqui é verdadeiro. Falso, falso, porque é falso aqui são diferentes. E aqui verdadeiro, porque aqui é falso e aqui é falso. Certo? Vou só marcar aqui para vocês identificar que legalzinho aqui. Olha só. Tá. Pronto. Agora vamos à negação não P e Q. Já para vocês observar aqui, quando a gente ganhar um tantinho, eu coloquei aqui, ó, não abre a célula, que é justamente essa, a D63, e Enter. Aqui eu já tinha puxado para cá. Veja que cada célula tem a sua respectiva lá, seu não para as suas respectivas células, certo? E a negação da bicondicional, que é análoga a essa daqui, ó. Tá bom? E feito isso, vamos aqui a não P e Q, ou não a bicondicional Q, se somente se P, né? Bem parecido lá com o primeiro exemplo que a gente viu lá no início da aula. Eu vou apagar aqui só para vocês verem como é que eu fiz. Ó. Opa, vou apagar tudinho. Vamos lá. Vamos usar o conectivo ou, né? O Vzinho. Ou. Abrir parênteses. A negação de P e Q. Certo? Observe, se eu colocar dois pontos e for selecionar uma outra aqui, ó, ele vai puxar as três células. Quando for fazer uma tabela aqui onde envolve vários resultados aqui, várias verdades, falsidades, a gente usa o ponto vírgula, que eu posso selecionar qualquer outro valor lógico dessas demais aqui. Como eu estou querendo P, se somente Q, se somente se P, eu vou selecionar essa aqui, que é a minha negação, certo? Fechou parênteses, vai dar verdade. Por que vai dar verdade? Vamos ver aqui porque deu verdade aqui em cima. Deu verdadeiro aqui no ou, né? Então vamos ter aqui. Olha, tá vendo? Eu tive um erro aqui, ó. Não sei se vocês observaram. Vou só botar aqui no preenchimento. Veja que eu selecionei a célula errada, né? Por isso que mudou os valores ali. Eu vou selecionar a minha célula da negação. F63. Eu arrastei, porque esse aqui é um comando também que a gente pode fazer aqui, certo? Veja aqui que ficou ou F63, que é justamente essa, P e não, que é a negação, ou a negação da bicondicional Q, se somente se P. Vou arrastar aqui, você vai ver que vai mudar. Aqui deu falso, justamente porque aqui é falso, né? Um segundo. Fechou aqui. Tem que ser por menos uma verdade, certo? Aqui deu falso, falso porque é falso. Veja mais, deu verdadeiro, verdadeiro porque no mínimo uma das duas são verdade, né? O mesmo caso aconteceu aqui. E esse exemplo, não muito diferente dos demais, a diferença é porque a gente temos três preposições simples, né? A nossa tabela vai aumentar um pouquinho, vai para 8. Essa quantidade de linhas de tabela a gente faz, por exemplo, 2 elevado a n, onde n seja o número de proposições. Ou seja, 2 elevado a 3 daria 8, né? E nessa tabela tem uma particularidade, nesse caso, você viu que nossos valores lógicos aqui das preposições simples, começamos o que? Alternando 4 em 4, tá vendo? Depois 2 em 2, os valores lógicos das preposições simples, certo? Depois 1 a 1, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Análogo às outras também, o não R é justamente a célula, é igual a não, a célula no caso que está contido o R aqui, ó, o valor lógico do R. Feito isso, 71, tá vendo? Feito 1, eu arrastei para as demais. Certo? A P ou não R. Aí você vai fazer justamente o que eu fiz. Vou apagar aqui essa P e não R, que é um pouquinho mais complicado, que a gente já fizemos da negação. Vamos lá.
é igual a O, que é o conectivo que a gente vai usar, P, onde é que está a minha célula P? Está aqui, ponto vírgula, porque eu vou selecionar uma célula que não está junto a outra aqui, não R, né? Não R, e vou fechar meu parênteses. Veja como ficou aqui verdadeiro, porque P lá já é verdade, então já posso dizer que esse aqui a primeira foi verdade e as demais está aqui, ó. Falso, falso porque aqui é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro aqui é verdadeiro porque aqui tem uma verdadeira, já é a condição para ser verdadeiro, e assim sucessivamente. Agora P e não R. Análogo a essa outra aqui, só que a diferença é que a gente vai usar o conectivo I, né? Deixa eu só apagar aqui para mostrar a vocês também como é que faz. Igual a conectivo I, abre parênteses, que, né? Ponto vírgula e o não R. Onde aqui está o não R? Está aqui. Opa, fechou. Parênteses, deu enter. Só observação, quando eu pego a célula, eu tenho que pegar a respectiva linha que eu estou pegando, né? Senão eu vou ter valores lógicos diferentes e uma conclusão da minha tabela pode dar errado, entendeu? Você veja que eu pego sempre da mesma linha. Não é conveniente eu pegar, por exemplo, o P aqui na linha C71 e pegar a F76. Não é conveniente, não é certo, certo? Feito isso aqui, eu já tenho aqui, ó. Agora vamos para a nossa preposição composta aqui, onde ela diz que P ou não R, se então que e não R. Claro que isso aqui não só representado por símbolo, mas isso pode ser uma frase qualquer e a gente vai descobrir o valor lógico dela, né? E vamos lá. Condicional, vocês lembram como é que faz, não lembra? Igual a se, o que é que a gente faz? A célula que está contida esse P ou não R, que é justamente essa, certo? Menor, maior, igual a célula que está contida aqui o Q e não R, essa aqui. Fechou parênteses, não fecha parênteses. Vai ser o que? Verdadeiro. Se isso acontecer, será verdadeiro. Se não, será falso. Falso. Lembrando que se colocar algum comandozinho diferente aqui, o Excel também não vai reconhecer. Tem que ser a palavra exata, bem bonitinha. Olha. Veja que aqui deu falso, porque justamente a verdade aqui levou a falsidade aqui do seu sucessor aqui, né? É justamente o que a gente vimos aqui na nosso quadrozinho mágico aqui, ó. Será falso quando a proposição antecedente for verdadeira e seu consequente for falso. Justamente, o seu antecedente for verdadeiro e seu consequente for falso. Nessa mesma situação aconteceu aqui, ó. Verdade, falso, falso. Aqui deu falso, falso, deu verdade. Verdade, verdade. Falso, falso. E verdadeiro, falso é falso. Certo? Uma ferramenta que dá para a gente trabalhar com nossos alunos, se você é professor, se você é aluno, dá para você exercitar seu conteúdo lógico, entendeu? Na elaboração de tabelas e ver a consequência de cada condição, entendeu? Na medida que você mudar alguma coisa, você vai ter resultados diferentes. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar aqui esse slidezinho que a gente trabalhou, um link com a descrição no vídeo aí. E muito obrigado e até a próxima. Valeu? Valeu, turma.